dia a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia que foi divulgado o IBC-BR aqui do Brasil, a gente vai passar sobre esse tema. Vamos falar também sobre a performance ali das bolsas asiáticas, que hoje não seguiram uma única direção, mas tem também a inflação da zona do euro que foi divulgada, temos também aí novos desdobramentos da meta fiscal, então a gente vai falar dela de novo, e vamos falar de um assunto aí do IBGE, que tem aí causado bastante furor nas redes sociais. Mas antes de tudo isso, bom dia, André, como é que você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Sexta-feira, mas com dados importantes. Saiu o IBC-BR aqui mostrando uma leve queda, mas a gente já vai explicar o que aconteceu isso. A gente também tem os dados do IGP-10. A gente não costuma mostrar os dados do IGP-10, mas é importante justamente pela alta do preço dos alimentos que a gente já tinha avisado ontem que poderia ocorrer com esse aumento da temperatura. Então, vamos explicar um pouco disso hoje também. Vamos falar da polêmica da semana aí, do Márcio Porchman. Então, novamente estão batendo nos heterodoxos. Mais uma vez, ninguém está aceitando que um liberal não esteja no IBGE, mas como sempre, né, Débora? A gente começa aí pelo nosso mundão. A notícia aqui no nosso site para vocês já acompanharem o que vocês vão enfrentar aqui hoje durante o dia, né? Então, aqui está o resumão de tudo, mas o que você pode falar então para a gente? Como que abriu o mundo, que a gente teve dados, inclusive nos Estados Unidos, importantes, que estão influenciando as bolsas? O que está acontecendo, Débora? Hoje a gente tem um dia, né, que começa com o fechamento das bolsas asiáticas, que então acabam rodando, operando durante a nossa madrugada aqui. E lá a gente tem um movimento misto, né? Então, aquele movimento que a gente fala aqui, né, quando a gente está falando de movimento misto, é que as bolsas não vão numa única direção, elas não seguem ali um mesmo padrão ou não tem um impulso único. Então, quando a gente olha aí que os índices futuros e bolsas da Europa operam em alta com a expectativa do fim do ciclo dos juros dos Estados Unidos, isso vem impactando já a Ásia. Então, a gente tem, por exemplo, o Nikkei 225 fechando num terreno positivo, até liderando as altas por lá, justamente por conta dessa expectativa e pelo fim do aperto monetário nos Estados Unidos. Então, a gente já está caminhando, por mais que ontem alguns dirigentes do Fed tenham falado e não sinalizaram muito para esse fim, na verdade falaram que ainda é cedo, naquele papo de sempre. Ainda é cedo, tem que acompanhar ali os outros dados que vão ser divulgados, a reunião vai acontecer só no dia 13 de novembro, então aquela sinalização que não traz muita novidade. Mas os dados que foram divulgados nos Estados Unidos nessa semana têm mostrado aí que está na hora da pausa, né, acontecer. Na verdade, ela já veio acontecendo desde a reunião do mês passado, mas ela tem aí a perspectiva de continuidade, então a gente espera que por lá não vá ter mais nenhum aumento na reunião de dezembro e que pode ter até um corte já no primeiro semestre de 2024, inclusive passa a chegar mais cedo essa previsão. Então, a gente tem uma parte da Ásia já impactada por esse movimento, que a gente viu, inclusive, jogar a nossa bolsa para cima ontem. Como a gente ficou fechado na quarta por conta do feriado, ontem a gente pegou um movimento do fechamento de quarta nos mercados globais. Então, essa queda dos juros futuros, né, essa queda de expectativa em relação a juros dos Estados Unidos, que aconteceu bastante na quarta também. A gente pegou o movimento ontem, por isso que a gente se descolou tanto dos outros mercados, mas a gente tem também a questão da LDO, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, aqui a gente tem esse movimento de arrefecimento nos juros futuros. Isso impacta bastante o Nikkei, como eu falei, mas por lá a gente tem outros pontos puxando as bolsas da Ásia. Como eu falei, elas não seguiram uma única direção e nem foram impulsionadas todas pelo mesmo ponto. Então, a gente tem esse ponto mais global vindo na Ásia. Pensando aí em Xangai Composto, a gente tem uma alta lá um pouco mais moderada, um pouco mais leve, inclusive, do que a gente viu no Nikkei 225, porque lá na China, né, o Xangai Composto foi puxado muito por ações de montadoras. E eu vou colocar aqui na tela para vocês o Hang Seng, porque quem ficou aí numa direção contrária, quem foi na contramão, ficou no terreno negativo lá na Ásia, foi o Hang Seng hoje, e ele caiu bastante, né? Ele caiu 2,12% em um dia até que a Ásia foi majoritariamente positiva. Então, a gente tem que entender por que aconteceu isso no Hang Seng, até num dia, né? Ela é uma bolsa, o Hang Seng é um índice de uma bolsa bem intensiva em tecnologia, então um arrefecimento de juros poderia aí favoreceu o Hang Seng, mas não foi o que aconteceu. Então, eu vou explicar aí para vocês por quê. O Hang Seng, ele, entre as ações que ele tem ali listadas na sua composição,
a gente tem o Alibaba, né? E o Alibaba, ele caiu 10% ontem, porque tinha ali uma expectativa do mercado de que a gente tivesse uma divisão na listagem das ações do Alibaba e que entre essa divisão a gente teria a parte de computação e armazenamento de nuvem sendo ali listadas no Alibaba. Isso não aconteceu, então esses planos foram nem adiados, mas foram aí deixados de lado. E aí, o Alibaba caiu 10% hoje. Então, isso puxou bastante o Hang Seng para baixo, ele caiu 2,12%. Então, um motivo bem específico aí que fez o Hang Seng cair nessa manhãzinha de fechamento de Ásia, né? Fecha por volta das 6 da manhã. Então, quem puxou o Hang Seng foi realmente esse Alibaba, essa queda bem intensa que a gente viu acontecer. Nas demais bolsas, a gente tem já um movimento mais positivo. E na Europa também as bolsas operam positivas por conta da inflação. E a gente vai dar sequência aí. É verdade, né? A gente teve os dados da inflação agora sendo divulgados, né? Foi nessa manhã, da inflação da zona do euro. Foi abaixo do projetado, inclusive, né? Então, provavelmente está sendo sinalizado lá também que o ciclo de alta dos juros deve começar a desaparecer. Talvez a gente até tenha a gente consiga acelerar então um pouco a queda, então vai ser um pouco mais cedo do que estava se esperando antes, né? A gente sabe que a zona do euro está com um crescimento econômico muito tímido, até com algumas expectativas de recessão lá na Europa, a situação das guerras está afetando bastante o país, mas a gente tem então que foi bem dentro do esperado, né? Foi abaixo do esperado inclusive, né? E Débora, você pode explicar um pouco mais aí o que aconteceu tudo e qual que foi o reflexo então disso nas bolsas? Justamente, no dia 31 de outubro saíram os dados preliminares de inflação, como se fosse uma primeira leitura, quase uma projeção aí para outubro, né? E aí a gente viu até uma inflação naquele momento abaixo da primeira projeção, que era 3,10. Então, em outubro, a inflação ficou em 2,90 no preliminar, contra uma expectativa de 3,10. Então, já estava abaixo do esperado. Essa projeção de 2,90 foi mantida. Então, nessa segunda leitura, que já é uma leitura não mais preliminar, mas agora uma leitura final, a gente tem aí realmente essa projeção do dia 31 sendo confirmada. Então, a gente tem 2,90 na comparação anual, na variação anual do índice de preços ao consumidor lá da zona do euro. Lembrando que em novembro de 2022, esse índice estava em 10,10. Né? Então, ele vem desacelerando bastante aí ao longo do ano. Né? É um índice que é bastante olhado justamente por questões de política monetária. A zona do euro, ela está com uma taxa de juros elevada, ela elevou aí por meses a taxa de juros e agora, nessa última reunião, decidiu manter a taxa de juros. E a expectativa é que essa manutenção de taxa continue e também comece a ter queda no ano que vem. Quando a gente olha aí as variações mensais, o CPI, né, o CPI, na verdade, mensal, ficou dentro da projeção, que então era a projeção preliminar, e ficou abaixo do mês passado, então a gente tem 0,30 de inflação mensal no mês de setembro e 0,10 em outubro, então mostrando essa desaceleração. Quando a gente olha para o núcleo de inflação, que é aquela inflação que exclui preços voláteis, então exclui, por exemplo, energia, que está sendo aí um problema na Europa de uma forma geral, a gente tem um índice bem estável, então ficou igual ao mês passado, né? Então 0,20 de variação mensal, e no acumulado, o anterior estava em 4,50 e cai para 4,20 dentro da projeção, porque aqui os dados se comportaram da mesma forma que a gente viu no preliminar. Então, aqui uma inflação da zona do euro desacelerando, né, e sinalizando mais uma vez para que a taxa de juros por lá fique mantida e não tenha novos aumentos. E, como o André falou, e até a gente teve sinalização na primeira leitura do CPI, essa inflação pode começar a ser cortada antes, inclusive porque a gente tem dados de produção industrial lá sofrendo muito, os PMIs não estão bem, e agora, nesse momento, a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, está falando, então ela deve também trazer alguma sinalização, mas as bolsas por lá respondem muito bem, Stoxx 600, que é um índice mais geral ali, né, que pega ali as ações, as principais ações europeias, sobe hoje. Então, um dia mais positivo aí também para a zona do euro, pensando nessa inflação que está arrefecendo.
Vamos agora então para o nosso Brasilzão, Débora, que a gente tem notícias importantes para começar a tratar. Primeiro vamos falar do IGP-10, né? A gente não traz muito IGP-10, o IGP-10 ele traz justamente os 10 primeiros dias do mês, né? Os 10 primeiros dias de novembro, e a gente teve uma alta de 0,52% no mês de novembro. A gente tem aqui o gráfico para mostrar para vocês, então, dentro dos índices, o que acabou variando. O índice mais importante para a gente observar é sempre o IPC, porque o IPC ele é justamente o índice de preço ao consumidor, ou seja, aquele que afeta a nossa vida. Não que para o produtor não seja importante, nem o índice de construção civil não seja importante, mas o IPC é aquele que está mais parecido, está mais ligado, né, ao nosso IPCA, que é justamente aquele que é o índice oficial e que, no fim das contas, acaba afetando o nosso dia a dia. A gente tem que subiu 0,39% no mês, né, abaixo do que o IGP-10 foi, né, o IGP-10 subiu 0,52%, e no acumulado do ano ele já chega em 3,21% e em 12 meses 3,81%. Então ele está abaixo, inclusive, do que a gente tem do IPCA geral. Mas o que é o mais importante de tudo isso, né, é a gente observar o que fez com que acontecesse esse 0,39% nesse mês. Foi justamente a alta de preços como dos alimentos, e não de todos os alimentos. Os grãos ainda estão com um comportamento bem comportado, excluindo o arroz. Os alimentos industrializados também estão com um comportamento bem comportado, mas o problema são os alimentos in natura. A gente estava falando ontem disso, inclusive, que você pode ter uma inflação de alimentos maior justamente desses alimentos in natura. Então, porque a gente está com um calor muito grande. Se a gente for pensar onde se produzem esses alimentos, né? Por exemplo, a gente tem que a batata foi um dos itens negativos. A batata é feita aqui no cinturão aqui verde aqui de São Paulo. Então é feito, por exemplo, em São Bernardo, né? São Bernardo sempre foi a cidade dos batateiros. Lá em São Bernardo você tem produção de batata, em Suzano, em Mauá. Então nesse cinturão verde você tem que leguminosas como também estão sofrendo, você tem que alface, hortaliças também estão sofrendo. Então são esses itens que estão elevando a inflação para cima. E ao contrário, a gente tem a gasolina começando a puxar para baixo a inflação, seja do preço dos produtores, da gasolina produtor está mais barato, seja do preço dos consumidores. Você teve uma queda considerável da gasolina esses 10 primeiros dias, pelo menos, segundo o IGP-10, né? Então, essa vai ser uma nova cara da inflação, né? Então, a gente vai ter alta do preço dos alimentos, sim. Quem imaginou que queimar metade da floresta brasileira ia dar problema, né? Aumentar o calor e aumentar os preços, né? Então, é basicamente isso que está acontecendo. A gente está com fatores climáticos, lembrando que a taxa Selic não é o cacique cobra coral para fazer com que chove e melhore a temperatura de São Paulo. Infelizmente, não vai ser assim, então não tem muita coisa que a gente fazer a não ser esperar esse calor agora, principalmente desses preços in natura, com as ferramentas de controle monetário que a gente tem hoje, né, Débora? E aí uma notícia aí que começa sendo um alerta, né? Porque a gente estava falando disso ontem, e a gente falou da inflação por extrato de renda, que vem justamente tendo um comportamento diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, aquela inflação impactando menos ali as rendas menores, justamente porque o alimento tem um peso bastante grande, a cesta básica tem um peso bastante grande nessas rendas. E aí a gente vê, né, essa aceleração, que até que a gente já viu aqui, pergunta no chat, a gente já respondeu, por que o arroz está subindo tanto? Também a gente tem questões climáticas afetando o sul do país, que é produtor de arroz. Então, aqui a gente começa a ver, né, preços de alimentos acelerarem, podem ser aí um sinal de alerta, e aí pode começar a ter, no mês que vem, uma mudança nessa inflação por extrato, justamente porque gasolina e combustíveis pesam mais para rendas mais altas, e se eles começarem a arrefecer, pode começar a ter uma diminuição ali da inflação, né, em peso para essas rendas, né, para esses extratos de renda, e aí o contrário, pensando nas rendas mais baixas. Então, aqui a gente um sinal de alerta, porque é um dos pontos positivos que a gente vê esse ano, justamente o preço dos alimentos caindo aí ao longo do ano, então, né, caindo até de uma forma geral. Mas a gente tem outra notícia que saiu hoje, outro índice foi divulgado, o IBCBR, né, o índice é calculado pelo Banco Central,
e ele é considerado um termômetro do PIB. Ele leva em consideração aquelas pesquisas mensais que a gente sempre traz aqui para vocês, para o seu cálculo. E ele é considerado um termômetro do PIB porque ele é medido ali mensalmente, é claro, com metodologias diferentes do PIB, mas já traz uma direção, né, um norte de como deve ficar o PIB aí, em relação aí aos dados que a gente já tem. E o IBCBR caiu nesse mês de setembro, não é uma novidade, não é uma surpresa, até porque as pesquisas mensais não foram bem em setembro e ficou até abaixo do que o mercado esperava. O mercado estava bem otimista, né, André, em relação ao IBCBR. 0,20 de projeção num mês como setembro era até de se espantar, né? Eu acho que o mercado precisa aprender a fazer conta, porque você tem que cair o nível de serviços, a indústria andou de lado, até o levantamento sistemático agrícola mostrou uma queda de previsibilidade da safra desse ano. Então, o que provavelmente você faz as contas? A gente nem fez as contas, mas já era de se esperar. Uma queda do PIB de 0,06%, do IBCBR, do PIB não, de 0,06% aí, pelo menos uma queda, né, desse nível, desse índice aí para o mês de setembro. Mas o mercado está esperando uma alta, não sei de onde que ia vir essa alta, né, não sei, da vontade, né, da boa vontade das pessoas, talvez isso. Mas é o que o Banco Central e o Ministério da Fazenda já estavam projetando, uma atividade muito baixa no terceiro trimestre, inclusive com uma possibilidade de leve queda do PIB, né? Se eu não me engano, o Banco Central tá imaginando que vai ter uma queda de 0,1% do PIB, isso daí está divulgado no relatório trimestral de inflação. O Ministério da Fazenda acredita numa alta de 0,1% do PIB, né? Os dados do IBCBR, que não são dados, até aqui para você ver o gráfico também, né? Os dados do IBCBR, eles não são dados que vão bater tete a tete exatamente igual ao das contas nacionais, que vai fazer a divulgação do PIB, do IBGE de fato, né? Mas o que a gente tem é que já tem um termômetro que deve ter uma queda, que está mostrando uma queda trimestral de 0,63%, não deve ser esse tamanho da queda para o PIB de fato, né? Até porque o IBCBR trabalha com pesquisas, né? O PIB não, o PIB é contas nacionais, então são fluxos, observação, é o que é de fato que está acontecendo. Mas a gente já deve imaginar que o PIB do terceiro trimestre deve ter uma leve queda e dentro das projeções, e que o quarto trimestre deve ter aceleração, né? A gente já viu que o PMI brasileiro mostrou recuperação em outubro, agora deve ter um aumento de compras em novembro com Black Friday, dezembro com as festas de final de ano. Então, mas dentro do esperado, teve essa queda aí em setembro e nesse terceiro trimestre? Sim, e era justamente a queda esperada, né, Débora? Exatamente. Desculpa, gente, engasguei. Exatamente, a gente já esperava, né, esse comportamento do IBCBR, por isso que até me chocou essa mediana de 0,20, então, de 0,20 de alta, na verdade, é porque não tinha nada que sinalizasse para isso. Então, já era aí bastante esperado e vamos agora esperar os próximos dados do trimestre, agora que começou em outubro, justamente para a gente ver essa recuperação que deve levar o PIB aí para os patamares que a gente já espera ali em torno de 2,9%, 3%, que é o que mostra aí a maioria das pesquisas. Vamos falar agora do nosso assunto preferido, Débora? Vamos. Vamos falar meta fiscal. De novo esse dia da marmota, eu não aguento mais falar disso, mas vamos lá. Parece que agora o governo decidiu manter a meta fiscal em zero, né? O Haddad ganhou essa disputa aí com outros nomes do governo. Inclusive, até o Lula foi convencido, né, que isso seria o melhor caminho a ser feito, né? Mas, vamos falar a verdade, isso não vai mudar em nada, né? A questão econômica, né? Você fazer 0,05, a única diferença é que agora o Haddad vai ter mais dificuldade em conseguir fazer com que as contas cheguem nesse momento. Então, de novo, ele quer se enfiar nesse buraco? Deixa ele se enfiar nesse buraco, mas vamos ver da onde que você vai conseguir essas arrecadações extras. A gente está vendo já que está tendo uma frustração nos valores de arrecadação que o Haddad estava tentando conseguir, então vai ter que ter algum corte de gasto sim, né? Então, já que ele entrou nessa seara liberal de querer fazer o déficit zero para agradar um mercado que não agrada, que nunca consegue gostar dele, né? Então voltamos a essa disputa, né? Então
déficit zero para o ano que vem, Débora. Mas sabe quem gostou dessa notícia? Até quando a gente tinha, né, essa dúvida do mercado em relação à LDO, se ia ser mantida, né, se ia ser mantida o déficit zero na LDO, isso gerou bastante aí, rumor no mercado, gerou ali uma fricção no mercado também ao longo da semana passada, e aí a confirmação do governo em manter o déficit zero na LDO acabou agradando o mercado. Então, o Haddad não está medindo esforços para cumprir deixar como meta mesmo a meta zero do déficit, mas também não está medindo esforços para agradar o mercado. Então, ele vem acenando bastante, esse é mais um aceno, e aí até foi visto, né, como uma vitória dele, enfim, né, mas esses acenos aí estão bastante constantes. E o mercado gostou. Ontem, inclusive, as taxas de juros futuras caíram, já estavam caindo por conta de Nova York, e a gente já vinha lá vendo o arrefecimento desde a divulgação do CPI. Teve ali a divulgação dos dados de mercado de trabalho, arrefeceram mais ainda lá nos Estados Unidos, então desde manhã os juros futuros já estavam caindo aqui no Brasil. Quando a gente tem essa confirmação da manutenção da meta fiscal na LDO, aí os juros fiscais, olha o que eu estava falando, os juros futuros caem bastante, e aí as ações mais ligadas a consumo, varejo, setor imobiliário sobem. Então foi isso que deu aquele impulso final para a nossa bolsa. Então o mercado gostou, que também não é de se espantar, né, porque falou em corte de gastos e também falou em zero déficit, eles vão ficar felizes mesmo, principalmente aí pensando em corte de gastos. Uma coisa que o mercado não gosta, ele pode até gostar um pouco dos estudos do Haddad e do Haddad, mas uma coisa que o mercado não gosta é economista da Unicamp, né? Como que o mercado acha economista da Unicamp uma coisa ruim, né? Meu Deus, eles têm um preconceito, né? E um economista da Unicamp, o Márcio Porchmann, né, até a notícia aqui, já começou a chiar, né, por causa de uma entrevista que o Márcio Porchmann deu. A gente pode até colocar aqui a próxima tela aí, junto com o texto do nosso querido Kita Estreza, do Felipe Dávila, né, que estava reclamando, né, nosso querido participante aí do Partido Novo, né, o Partido Novo que é até laranja, né, não sei porquê, né, deve ser alguma coincidência, fala que teve uma entrevista que o presidente do BGE estava falando em mudar a divulgação de estatística, né? Na verdade, quando você lê a entrevista, deixar a divulgação mais moderna, como divulgar isso em redes sociais, fazer outros caminhos, não somente aquele caminho oficial de você entrar no Sidra para achar a divulgação, de você ter que entrar no site do IBGE para conseguir entrar nessa divulgação, você ter outras fontes de divulgação, tornar a coisa mais publicizada, né? Não apenas a imprensa oficial, por exemplo, que a gente aqui no ICL não recebe, né? Por exemplo, com antecipação os dados, né, do IBGE, mas uns grandes veículos de mídia recebem, né? Então, essa aí já, por exemplo, é uma distorção, né? Porque 9 horas da manhã o pessoal já está sabendo lá, já consegue observar tudo, o economista lá já está tudo preparadinho. Não, a gente pega às 9 da manhã e sai correndo, né, para fazer essa pesquisa. Então, você tem então que ele quer deixar um pouco mais democrático, falou inclusive de fazer novas metodologias também. Ele fala de fazer algumas metodologias, mas num texto um pouco mais antigo, né? Por exemplo, utilizar canais digitais para pesquisa, que hoje é tudo na mão, tudo correndo, né? Pesquisas como a Atlas Intel estão usando meios mais digitais, inclusive hoje, né? Mas quem não gostou disso, né? Porque qualquer coisa, né? Se o Márcio Porchmann ele dá uma entrevista e fala que ele torce, sei lá, para alguém, né? Se não me engano, o Márcio Porchmann torce para Ponte Preta, eu acho, né? Se não me engano, acho que ele torce para Ponte Preta, não tenho certeza, mas se ele fala que torce para Ponte Preta, o cara fala, é um absurdo, porque ele deveria torcer para o Guarani, isso aí não pode, qualquer coisa, é um militante ideológico. Quando você lê assim, militante ideológico é o seguinte, um economista heterodoxo, porque para eles a gente não vale nada, né? Então, só vale o liberal de mercado. Então, ele está falando de politização de dados do IBGE, ou seja, mas ele não sei de onde ele tirou isso, né? Porque ele não fala em nenhum momento em alteração de dados, só novas metodologias, não tem grandes problemas, né? O mundo muda, de uma divulgação um pouco mais moderna de dados, né? Mas não pode porque ele é da Unicamp. Se fosse, por exemplo, o nosso querido Paulo Guedes ou o Salsicha,
que no salsicha lá, o Sacida, né? Eu gosto de chamar de salsicha que é mais sonoro, né? O salsicha pode, né? O salsicha pode ser ideólogo, fazer escola sem partido e tudo mais, mas não, ele é técnico, né? Ele é técnico. Então ele pode, se fosse ele falando, não tem problema nenhum, mas o Márcio Porchmann não pode fazer nada, a Unicamp não pode fazer nada, né? E quando a gente olha a notícia, né? Eu vi essa notícia até durante o feriado, que foi quando ela foi divulgada, né? A gente vê aqui que diz que o presidente do IBGE, Porchmann, diz que pretende mudar a divulgação de estatísticas justamente para uma modernização e causa apreensão. Então, não é de hoje que a gente vê a mídia batendo no Porchmann, né? Quando ele foi nomeado para o IBGE, teve muito atrito em relação a isso, a mídia bateu muito, justamente porque não era um liberal no IBGE, começaram a falar que ele não entendia de estatística, que ele não poderia estar lá, entre outras coisas piores, como, por exemplo, pode mudar os dados. E aí causa apreensão. Que apreensão é essa que foi causada por uma entrevista que parece que nem foi lida? Quando a gente passa aqui embaixo, né, a gente vê dirigente indicada por Lula, né, o que a gente já vai direcionando o olhar e a leitura aí de quem está aí vendo a matéria. Épocas de coletiva de imprensa ficou para trás e elogia modelo chinês. E foi justamente aqui que começou justamente o burburinho. E aí Felipe Dávila retuitou essa manchete do Globo, então aqui eu peguei realmente do Twitter, e a gente vê ele falando de politização de dados do IBGE, o que não acontece, até porque Porchmann sozinho não faria isso, né? Mesmo que quisesse, o que não é o caso. Chamou de militante ideológico, para mim aqui já perdeu bastante a credibilidade, e fala em retrocesso no momento que ele está falando justamente de modernização. Então eu só tenho duas palavras para o Felipe Dávila: que tristeza. É porque se o Felipe Dávila é um grande economista, na verdade ele nunca estudou economia, né? Ele é cientista político e vem apinar no trabalho dos outros, né? Não gosta de fazer isso, né? Palpiteiro, né? Palpiteiro de tudo, geral, ainda me chama, né? O pessoal me chama o economista heterodoxo de militante, né? Como se o cara não estudasse também, gastasse anos e anos da vida para aprender as coisas, né? É uma beleza, né? Só pode ter liberal nesse mundo, o resto é militante, é uma delícia. Pois é. Mas vamos lá, Débora, vamos 3 minutinhos aí para você fazer as aberturas de mercado e mostrar como que vai fechar essa sexta-feira aí, o que está acontecendo. Dia de realização hoje, viu, André? Hoje é um dia, pessoal, que a gente espera até mais realização de ganhos. A gente viu o Ibovespa subindo bastante nesses últimos dias. Ele chegou a 124 mil pontos ontem, né? Então ele fechou aí a 124.639. A gente não via esse patamar desde meados de 2021. Então o Ibovespa ele subiu com bastante aceleração nessa semana, apesar do feriado no meio da semana, ele teve uma alta bem expressiva. Então hoje é esperado o movimento que a gente viu ontem em Nova York. Ontem Nova York sofreu bastante realização, porque subiu muito na quarta. Como a gente estava fechado na quarta, o nosso Ibovespa subiu muito na quinta, refletindo todo o movimento do dia anterior. E aí a gente viu um movimento ontem de realização de ganhos em Nova York de uma forma geral. Então o Dow Jones até caiu um pouquinho. O S&P conseguiu ficar no terreno positivo, mas com uma leve alta ali, próxima a 0,12, por conta do setor de energia. O S&P tem um setor de energia grande, assim como a gente, e o petróleo Brent caiu ontem mais de 4%. Então, aqui a gente viu um movimento que também impactou aqui o Brasil, mas as outras empresas ficaram positivas. Só para vocês terem uma ideia, são 86 ações que compõem o Ibovespa. 70 delas ficaram positivas ontem. Então, foi um dia de altas expressivas e de muito otimismo, um otimismo generalizado entre os setores, exceto ali os ligados a petróleo. Então, já era esperado esse movimento de realização hoje, tá? E isso aconteceu, como eu falei, ontem em Nova York, junto a outros motivos aí, como a sinalização de dirigentes do Fed, né, que até diminuíram um pouquinho aquela expectativa que a gente falou ontem que estava em 100%, foi para 99,7% depois que os dirigentes falaram. Então, a gente tem aí esses movimentos específicos acontecendo em Nova York ontem, então a gente deve ver isso acontecer hoje no Brasil, ainda refletindo, né, esse movimento. Então, o Ibovespa sobe muito, quando chega num certo ponto que a gente chama até de resistência, a gente começa a ver uma realização de ganhos, porque o mercado espera, né? Já subiu bastante, então espera que pode começar a cair, começa a vender alguns ativos para realizar o ganho, porque acha que não vai subir mais, e aí é o que a gente chama de realização de ganhos, aí, realização de lucros. Então, o Ibovespa está em alta, mas está numa alta que, como a gente está vendo, está oscilando bastante, já chegou no 0 a 0, caiu um pouquinho, voltou a subir.
Então, a gente tem alguns pontos, principalmente ligados aqui à nossa economia doméstica, puxando esse Bovespa para cima, mas num dia de realização de ganhos. O S&P continua também sofrendo aí oscilações bem perto do 0 a 0, justamente porque ele continua sofrendo realização também. Ele está num patamar de 4.500 pontos, que também é um ponto que ele está com dificuldade de furar. Então, quando ele chega ali nesse patamar, ele sofre realização. Então, a gente deve ver o mesmo movimento de ontem, mas talvez numa magnitude menor. Nikkei 225, como eu falei, subiu 0,48 hoje, num movimento de reflexos aí, de queda dos juros. Xangai Composto subiu 0,11, puxado por montadoras. O dólar sobe 0,65 hoje. Até também um movimento de ajuste, porque a gente viu o dólar cair bastante, ele chegou a 4,86, um patamar que a gente também não via desde meados desse ano. Então, hoje deve ser um dia mais aí de ajuste para o dólar, ele pode subir um pouquinho, e a gente não tem a divulgação de nenhum dado fora, né, exceto dirigentes do Fed que vão continuar falando hoje, a gente não tem a divulgação de nenhum dado lá nos Estados Unidos que possa puxar esse dólar para alguma direção. Então, ele deve continuar com o peso da realização aí de ajustes de posição. Porque quando o dólar cai muito, as pessoas também começam a comprar ali dólar para montar posições. DXY segue em queda de 0,25, então aqui o DXY vai em outra direção, né, justamente aí porque a gente tem um outro movimento frente aos pares. O dólar está um pouquinho descolado quando a gente pensa em real versus dólar, e DXY, que é esse índice que mede pares frente dólar, a gente está com esse movimento um pouquinho descolado justamente por conta de ajustes de posição do feriado. Então, aqui a gente tem o DXY caindo hoje e o petróleo Brent sobe hoje 1,92, agora 1,93, justamente porque ontem caiu muito também. Ontem chegou a $77 por barril, então hoje também é esperado que esse movimento vá aí para algum ajuste, porque 4% de queda, aí, mais de 4%, foi 4,63% para ser mais exata, é uma queda importante aí no petróleo Brent, então hoje ele deve sofrer alguns ajustes. E essa queda que a gente está vendo aí no DXY também vem um pouco do enfraquecimento do dólar por conta daquelas expectativas para os juros futuros. Então, como eu falei, esse movimento deve bater aqui um pouco no Brasil, mas a gente está num movimento de ajuste. Então, o reflexo é um pouco menor. E o nosso Ibovespa aí subindo 0,04 nesse momento, um pouco puxado até por essa recuperação do petróleo, mas, num geral, ações mais ligadas no nosso cenário doméstico devem manter nesse 0 a 0, mas não deve ser um dia de nem grandes perdas e nem grandes altas. Deve ser um dia mais moderado, tanto para a gente aqui quanto para Nova York. Mas a Bolsa deve fechar positiva na semana, como previa aí a maioria do mercado. Vamos falar disso na terça. Sextou então, Débora? Sextamos. Mas vamos dar os nossos recados então, porque continuem com o ICL aqui durante a tarde, porque 5 horas da tarde já tem o programa do William De Luca, o Rolê ICL, então já continuem aqui dentro do ICL aí durante a tarde. E logo depois, às 6 horas da tarde, tem o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabi Varela e a nossa dupla de Chicos, Chico Saê, Chico Pinheiro. Logo depois, 7h30 da noite, tem o Em Detalhes. Não, desculpa, o Sinapse em Detalhes é antes do nosso programa. Tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e com o César Calerron. Então, tem programação para vocês aí até às 8h30 da noite no ICL, gente. E terça-feira a gente está de volta aqui, né? Teremos aí o feriado na segunda, mercado aí fechado também. Na verdade, ele deve até abrir, mas com pouquíssima movimentação. E a gente tem volta na terça para trazer o quê? Perspectivas para a semana, né? O que esperar da semana aí mais curta também na semana que vem, o que esperar para os indicadores macroeconômicos e outros também indicadores que vão ser divulgados, e a gente passa aí também pelo mundo na segunda-feira para contar o que aconteceu para vocês. Então, um excelente fim de semana e até terça. Até mais, gente. Tchau, tchau. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos
do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.